Nos últimos dias, tem circulado reportagens, publicações nas redes sociais sugerindo o fim do intervalo para almoço dos trabalhadores. Mas será que isso é verdade? Bom, para esclarecer essa questão, combater também a desinformação, a gente vai conversar agora com o advogado, professor Paulo Vitor Souto, que vai trazer aqui as informações sobre o que realmente diz a legislação trabalhista sobre o intervalo ou intrajornada. Não é isso, Paulo? Boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal do Correio. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador, mais uma vez. Ô, Paulo, há alguma proposta em tramitação, enfim, que queira, que vise, né, eliminar ou reduzir esse intervalo intrajornada? Boa noite, Linda, mais uma vez. De maneira muito objetiva, Linda, não existe nenhuma nova proposta legislativa ou nova legislação tratando do assunto e que ou visa reduzir o intervalo entre a jornada e muito menos extinguir o intervalo entre a jornada. E aqui, Linda, de maneira muito clara, eu já deixo a razão pela qual isso não é possível sequer. O intervalo entre a jornada, que é aquele intervalo que a gente fala que é para a refeição, que é no meio da jornada, ou durante o dia, na hora do almoço, ou durante a noite, para um lanche ou algo do tipo, ele não pode ser suprimido, porque isso visa a saúde do trabalhador. É uma questão de rigidez física e mental do trabalhador, que não consegue laborar muito tempo de maneira contínua, sem que haja um intervalo. Então, objetivamente falando, essas notícias, essas situações que foram veiculadas, de fato, elas são inverídicas. Não há nenhuma proposta neste sentido atualmente. Refresca aí a nossa memória, Paulo, o que é que diz a legislação atual sobre esse intervalo intrajornada? Linda, atualmente e desde 2017, digamos que essa notícia de agora foi requentada de 2017. Em 2017, tivemos a reforma trabalhista, e naquela época houve uma modificação legislativa que estabeleceu a possibilidade de redução do intervalo, que antes era de no mínimo 1 hora, para 30 minutos. Isso é possível hoje? É possível sim. Mas para que isso aconteça, deve ocorrer uma negociação coletiva tratando do assunto, tá? Então, não é possível que haja uma redução do intervalo entre a jornada sem que, por menos de 1 hora, sem que haja negociação coletiva. Então, a regra geral atualmente é intervalo de no mínimo 1 hora, de no máximo 2 horas. E podendo ser reduzido para 30 minutos, se houver negociação coletiva tratando do assunto e que estabeleça as condições de repouso e as condições que esse intervalo vai ser gozado, não podendo, em hipótese alguma, ser totalmente suprimido, ou seja, extinto, porque isso viola a legislação e prejudica a saúde do trabalhador. Ô, Paulo, o que acontece ou o que pode acontecer com o empregador que não concede esse intervalo da forma correta? Ainda, quando não há concessão do intervalo, esse valor ele deve ser indenizado, ou seja, o trabalhador ele recebe esse valor caso venha buscar na justiça, caso venha pleitear de maneira indevida a supressão dele. Esse valor, hoje em dia, ele é tido como natureza indenizatória, ou seja, não tem reflexo nas demais verbas trabalhistas, mas ele é recebido como se fosse uma hora extra, tendo em vista a supressão dele. Lembrando também, Linda, que muita gente se pergunta sobre a questão da elasticidade do intervalo intrajornada, ou seja, pode aumentar além das 2 horas? Muita gente entende que não é possível, mas é possível sim, Linda. E às vezes isso é benéfico para o trabalhador e até otimiza a função e o funcionamento da empresa. Nessa circunstância, precisa também ou de negociação coletiva ou de um acordo escrito com o trabalhador. Paulo, obrigada pela sua participação aqui no JC, viu? Obrigado a você, Linda. Obrigado, telespectador. Até mais. Boa noite, até a próxima.